Muito obrigado. Agora sim, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da ANACOM e a sua respectiva equipe, vou começar por lhe questionar novamente um conjunto de ações cuja conclusão se arrasta há 4 anos e que, de facto, como lhe disse há pouco, não consegui encontrar resposta face àquilo que foram as dúvidas que suscitei. A primeira ação tem a ver com a reanálise dos mercados de acesso local e a capacidade grossista que a ANACOM, na sua decisão de 2017, se comprometeu a rever até 2 anos depois e que, aliás, foram alvo de alertas da Comissão Europeia, exatamente a suscitar esta revisão com urgência. Foi anunciado pelo seu Diretor-Geral que havia uma consulta e que o projeto de decisão seria conhecido no final de 2022, aliás, data transmitida à Comissão Europeia ao início deste ano. Acontece que isso só aconteceu em maio último. E a primeira pergunta é o que é que justifica este enorme atraso? A segunda questão que lhe coloco tem a ver com um aspecto importante, que são os preços de acesso e utilização de infraestruturas aptas para a instalação de redes de comunicações, que decorre do quadro do Decreto-Lei 123/2009 e que determinava a obrigação da ANACOM a aprovar o respectivo regulamento até há cerca de 4 anos. A ANACOM vai continuar a insistir em não cumprir a lei ou pretende propor uma alteração à lei? Também o desenvolvimento de diversas normas relativas à numeração de serviços de comunicações eletrónicas, algumas muito importantes para os utilizadores, como sejam a identificação do chamador, o que é muito importante quando se verificam fraudes. Estranhamente, e depois de ter sido referido pelo seu Diretor-Geral no ano passado a intenção de aprovar várias medidas em 22 e 23, o plano deste ano, na sua ação 8, não discrimina as diversas ações envolvidas e arrasta agora a sua execução para 25. Por que razão é que isto acontece? Também quero relevar uma outra ação que se prende com a sua intervenção inicial. O Sr. Presidente relevou a importância e a atenção no regulamento relativo às reclamações dos prestadores de serviços, isto é, dos clientes, e qual é a razão de, no plano de 2022, e que desde 2019, ou seja, há 4 anos, esta conclusão do regulamento relativo ao tratamento das reclamações dos prestadores de serviços não estar ainda concluído. Isto é, de facto, muito importante se nós queremos atribuir aos clientes, aos consumidores, a relevância que me pareceu fazer no início da sua intervenção. Agora, em matéria mais de organização e não de objetivos de plano, que foi o que lhe estive a falar, há 6 anos há um compromisso, há um objetivo estratégico do Sr. Presidente em promover uma reestruturação interna. O Sr. Presidente está um mês sensivelmente e meio de terminar o seu mandato e acontece que dos 30 coordenadores desenhados na sua microestrutura existem apenas 23. Portanto, nós podemos concluir que nestes 6 anos o compromisso de renovação de estrutura, do nosso ponto de vista, foi um insucesso atroz. E a pergunta que lhe faço é se há, porventura, ainda esperança de, no mês que lhe falta, poder concluir a alteração da estrutura, passando dos 23 aos 30 coordenadores previstos. Tenho ainda uma outra questão que lhe gostaria de colocar sobre o relatório e contas. Na parte sobre o desenvolvimento do plano de atividades de 2022, há logo uma afirmação do cumprimento a 100% do indicador ID1, um dos 2 indicadores que estão contemplados. Quando, pelo menos, uma ação não foi objeto de conclusão em 2022, ao contrário do previsto no respectivo plano, que diz respeito à revisão das análises dos mercados de banda larga. Como é que não tem sido esta ação concluída em 2022, se pode dizer que o indicador ID1 é cumprido a 100%? Há outra questão que lhe gostaria de colocar e que também aflorou na sua intervenção inicial e que se prende
com a questão do serviço postal. De facto, a ANACOM foi esvaziada destas competências de algum modo, porque o Governo chamou a si a liderança deste processo. Mas há aqui um tema que é muito relevante, que é a distribuição domiciliária diária, em que a lei determina que deve ser diária, é alvo de inúmeras reclamações e não se conhece, aparentemente, que seja visível, qual é a fiscalização que a ANACOM exerce sobre essa matéria. Não se conhece também, ao nível do relatório de 2022, nenhuma ação específica desenvolvida pela ANACOM relativamente à substituição do anel interilhas de fibra óptica. E o que acontece aqui é que o Sr. Presidente falou no anel de cabos submarinos, naturalmente referindo-se ao anel CAM, mas sobre o anel interilhas, que já terminou o seu prazo de vida útil, não conhecemos, não vislumbramos no relatório de 2022 qualquer ação conducente a esta substituição. Tenho ainda uma questão que lhe gostaria de colocar, que tem a ver com um objetivo estratégico de um plano para a igualdade de género. Aliás, consta especificamente das primeiras páginas da documentação. E há aqui uma questão que nos causa, enfim, alguma perplexidade. É que os responsáveis de primeira linha, a participação feminina passou de 50% para 14%. E a questão que se põe aqui é que nós ficamos sem perceber se o projeto que tem de igualdade de género é passar a presença feminina, no caso das primeiras linhas, de 50% para 14%. Se calhar há aqui, digamos, uma inversão, ou é mesmo este o objetivo, e, portanto, peço que nos ajude a perceber. E se quisermos olhar, digamos, em todas as chefias, há um desequilíbrio. Passou-se de uma rácio 56-44% para 69-31%. E, portanto, há aqui claramente, do nosso ponto de vista, uma regressão face àquilo que é a igualdade de género, e pedia que nos ajudasse a perceber também esta questão. Muito obrigado.